Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um beijinho em vocês, agradecer as mensagens, comentários. Graças a uma seguidora, a gente chegou na Carol Oliveira e a gente acata muito as sugestões de vocês quando é possível, quando as pessoas moram em São Paulo. A gente quer muito entrevistar algum sobrevivente ou pais de alguém que faleceu no incêndio da Boate Kiss e também, se alguém que estiver assistindo a gente perdeu um ente querido naquele acidente da TAM em Congonhas, em 2007, que veio de Porto Alegre. Também queríamos fazer uma história assim. Quando vocês mandam as histórias para o amarmaternidade@gmail.com, às vezes chegam histórias inacreditáveis. A gente responde e a pessoa não responde mais. Então, a gente precisa que vocês mandem um número de telefone e, lembrando, só gravamos em São Paulo. Agora, um pedido importante. Sei que tem uma rede de apaixonados pelo Amar, liderada por mim, que sou a pessoa que mais ama esse programa, junto com a minha equipe, as meninas da Tensi Produções. A gente corta um dobrado para trazer um programa de qualidade para vocês. E a gente precisa de patrocínio. Sem patrocínio, ninguém consegue colocar um programa em pé, uma peça de teatro em pé. Enfim, qualquer coisa ligada à arte e à comunicação, a gente precisa contar com o apoio de empresas. Então, se você que está assistindo a gente trabalha no marketing ou numa agência de alguma empresa que tenha sinergia com o propósito do Amar, que é dar voz, ajudar e acolher tantas famílias, entre em contato com a Malu, vou deixar o telefone dela aqui. Se você gosta de ver bastidores dos programas, entra no meu Instagram, a gente pode interagir por lá, @marianakupfer, e inscrevam-se no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente, é só fazer um login e estar inscrito. Gente, preparem-se para o episódio mais fofo que vocês vão ver. A gente conversou com a Jéssica, que é mãe de 3 filhos superdotados. Depois me conta se vocês gostaram. Beijo! Como fica o coração da mãe? Apertado, né? Pois apesar de já termos vivenciado a superdotação do Theo, ele e Liz são 2 seres humaninhos diferentes, que vão encarar seus desafios de formas distintas. O que eu e Igor nos comprometemos é sempre apoiá-los, garantindo acima de tudo que estejam felizes, pois pra gente é isso que realmente importa. No Amar de hoje, vamos conversar com a Jéssica, que é mãe de 3 lindas crianças, o Theo, de 7 anos, a Liz, de 3, e o Yuri, de 1. Apesar de não ter nenhum caso na família, Theo e Liz são crianças superdotadas, ou seja, possuem um QI elevado para a idade deles. Jéssica e Igor notaram que ambos os filhos tiveram um desenvolvimento precoce em relação a outras crianças e, por isso, resolveram investigar com especialistas da área. Hoje, a Jéssica vai contar como foi esse processo para ela e para sua família. Jéssica, obrigada por ter vindo até o programa. Obrigada a vocês pelo convite. História diferente, né? Então, sei que você é tímida, que você está fazendo um mega esforço, mas vamos bater um papo bem descontraído. Você sempre quis ser mãe. E quando vocês casaram, você falou pro seu marido que isso não ia demorar para acontecer. E você logo ficou grávida do Theo, que foi uma gestação tranquila, ele nasceu de parto normal e sempre teve acompanhamento pediátrico. Só que algumas atitudes do Theo conseguiam te mostrar que ele se desenvolvia mais rápido que as demais crianças. O que você percebia, Jéssica? Então, na verdade, a gente fala que a gente volta num filme e aí hoje a gente tem a consciência dessa precocidade. Na época, você escuta muito, cada criança se desenvolve de uma maneira. No seu tempo. No seu tempo. Então, pais de primeira viagem com um pequeno, pra gente tava tudo normal. Normal. A criança começou a falar com 6 meses. Normal. Mas falar o que ele falava? Palavras. Ele soltava palavras no começo, né? Então... Tipo batata. Batata, uva, frutas, o mamãe, o papai. Então, xixi, algumas coisas. Com 6 meses? Com 6 meses. Mas você estimulava, falava, olha a flor. Aí ele falava flor ou não? Não, era muito dele. Sempre foi muito dele. Então, vou te dar uva. E aí, a gente tem vídeo dele falando, uva. Tipo, não dá. Muito fofo. Então, assim, nunca teve esse estímulo. Mas ele soltava e a gente achava uma gracinha. O Theo, ele desfraldou muito cedo. Com 1 ano e 1 mês, ele pedia pra ir no banheiro. E eu falava pro pediatra, mas o que eu faço? Ele falou, leva. Ele tá pedindo, leva. Então, assim, brincadeiras. A gente percebia que o tipo de brincadeira que ele gostava, então, um monte de brinquedo. Ele ia no brinquedo de encaixe. Então... encaixar um quebra-cabeça de 4 peças, muito pequeno, ele já demonstrava. Mas pra gente, o Theo é ligeirinho em comparação às outras crianças, mas uma hora a gente achava que ia igualar com o restante.
Mas não foi muito isso que aconteceu. Aí ele acabou entrando na escolinha com 1 ano e meio e ele mostrou lá já que ele não tinha vindo da vida brincadeira. Ele mostrou que ele tinha um aprendizado extremamente rápido, recebia muitos elogios dos professores. Como é que foi essa época, Jéssica? Então, o Theo, a gente percebeu que ele tinha realmente essa necessidade do aprendizado. E a gente falou, esse mundo tá pequenininho para ele, vamos colocá-lo na escola. Então, a gente optou pela socialização, para ter um estímulo diferente do que ele tinha em casa. E aí, começou a professora ter o convívio. O Theo já foi com 1 ano e 6 meses, ele já sabia todo o alfabeto. A gente achava normal. O Theo, o Theo já sabia os números, a gente achava normal. Ah, ele gosta de aprender, ele quer. Ele sempre pediu, a gente nunca deu. Então, o que é isso? Ah, isso é a letra A. Mas o que é isso, então? Ah, isso é a letra M. Mas por que isso tá junto, então? Isso era o Theo. Tá. Eu nunca cheguei e falei, Theo, ó, aqui tá escrito A, amar, porque aqui é o A, aqui é o M com amar. Não. Ele vinha perguntar. Isso com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio. Ele já era um curioso gramatical, vamos dizer assim. É, ele Tá. sempre se expressou muito bem. Eu ia buscá-lo na escola e eu falava, como foi seu dia? Ele falava cronologicamente as coisas Não que é possível. aconteceram. Não. Então, ele sabia os dias da semana, então ele sabia o que ia ter no dia seguinte. Isso chamava a atenção de todo mundo, família, De todo escola, amigos, todo mundo notava. Todo mundo falava, mas era aquele comentário, nossa, como ele é inteligente. Sei. Eu e meu marido, nos feedbacks, vinham esses feedbacks, a gente sempre brincava quando a gente saía das reuniões. Ah, até parece que elas falam mal de alguma criança. Pra mãe ainda, que acabou de colocar. Ah, a criança vai sair da escola se começar a falar mal da criança pros pais. Então, a gente encarava aquele feedback como, tem alguma coisa pra melhorar? Não, não tem nada. Nunca tinha nada pra melhorar no Theo. A gente falava, como não tem nada pra melhorar na criança? Não, ele é super sociável, ele ajuda os colegas, ele tem um espírito de liderança. Isso a gente escutou desde 1 ano e 6 meses. E a gente foi levando, achando que tava normal. Em 2019, você recebeu a notícia que a tua filha Ali estava a caminho. Só que enquanto você estava grávida, vocês mudaram de casa e o Theo também precisou mudar de escola. Aí, logo no ano seguinte, veio a pandemia e com ela, as aulas online se tornaram uma realidade, uma rotina. Como é que o Theo reagiu para esse novo formato de aprendizado, Jéssica? Então, que nem eu falei, o Theo sempre teve uma compreensão. Logo que começou a pandemia, a gente foi explicar para ele o que era o vírus, porque aí vem todas as perguntas e mais uma do Theo, né? Então, o que é o vírus, como transmite. Então, meu marido já trabalhava home office antes da pandemia. Então, foi fácil para ele também entender na cabeça dele o que era essa aula online. Ó, você vai ficar na frente do computador igual o papai. E você vai ter a aula online. Mas na época dele, ele só estudava de tarde. Então, ele ficava da 1 até as 5. Acontece que ele já sabia ler e escrever nessa época. Ele estava com 3 anos, então ele já tinha sido alfabetizado sozinho em casa. Sozinho. Autodidata. Autodidata. Nessa coisa do questionar, você explica uma vez, 2 no máximo. Ele entende a lógica e seguia. Então, assim, coisas que eu tive que explicar pra ele foram as sílabas compostas. Então, ele não entendeu sozinho em A. Tá bom. Então, eu tive que explicar pra ele que ele vinha, não, mas aqui é na, não. Cozinha. Não é porque tem um H no meio, vai fazer esse som. Então, às vezes, o S no meio de 2 vogais, essas coisas ele teve que ir pegando aos poucos. Mas o básico de ler, ele conseguia ler o enunciado. Aos 3 anos. Aos 3 anos. Ele lia o enunciado da questão, que era, faça o A 3 vezes. Ele fazia o A, pronto, terminei. E agora, professora, o que eu faço? Professora, tipo, qual que é a próxima tarefa? Enquanto isso, as mães estavam tentando pegar as crianças para colocar na cadeira. E aí, em pouco tempo, a gente percebeu que não. Isso não vai dar certo com o Theo. Eu tava com 6 para 7 meses de gestação. Eu trazia coisas para ele na mesa. Então, algo para ele desenhar, um brinquedo. Mas ele tava ficando infeliz com aquilo. Sei. Então, a gente percebeu que tava fazendo mal para ele. Tá. Então, a gente resolveu desmatricular o Theo da escola. O que gerou um certo da escola. Como vocês vão desmatricular? Ele precisa estar matriculado. A gente falou, isso a gente resolve depois. A saúde mental dele em primeiro lugar pra gente. A gente sabia que a gente fornecia estímulos para ele em casa, que ele sempre foi muito curioso, que provavelmente teria mais do que... Claro. Falei, isso a gente resolve depois. Com 3 anos de idade, uma pandemia, não era uma decisão, acho que muitos pais tinham que entender o timing dos filhos e saber o que funcionava ou não, Sim. né? Porque foi um período muito novo para nós. Bom, como a gente falou aqui, o Theo acabou mostrando um desinteresse no período das aulas online porque ele já estava mais avançado que os amigos e ficou desmotivado, né? E aí vocês resolveram desmatriculá-lo da escola. Enquanto isso, teve a chegada da Liz, né? Parto normal, tudo certo.
Como é que foi a chegada da Liz e como é que o Theo reagiu com a chegada da irmãzinha? Na verdade, falar do parto da Liz e da gestação dela e o parto é algo que mexe toda vez comigo. Porque, assim, foi no auge da pandemia. Então, na época, a gente não sabia se o Igor, meu marido, ia poder participar do parto, se ele ia poder vivenciar aquilo comigo como foi com o Theo. Então, a gente não sabia, os hospitais já não estavam aceitando visitas. O final da minha gestação, os últimos 3 meses, meus pais, meus sogros, minha irmã, ninguém acompanhou de perto, era tudo por vídeo, não era aquela coisa humana, família que a gente está acostumada. Então, a gente pensou muito como a gente faria essa dinâmica, porque eu queria que o Igor participasse, mas ao mesmo tempo a gente não tinha com quem deixasse o Theo. A gente decidiu no final das contas que o Theo ficaria só durante o parto, o período do parto, as horas do parto, com meu sogro e com a minha sogra. Tá. Eles de N95 em casa para não ter chance. Era tudo um ponto de interrogação. Super esterilizado, máscara. Então, assim, eles ficaram em casa com o Theo durante o parto, pro Igor poder me acompanhar. Tá. Foram 15 horas do parto dela. Nossa. Todo mundo fala que o segundo parto vai ser mais rápido, tudo não foi. Acho que pela ansiedade, pelo momento que a gente estava vivendo. De tanta incerteza. De tanta incerteza. Né? E eu falo que ela veio para mostrar o quão forte eu sou. Porque terminou o parto, o Igor viu, aquela coisinha princesinha. Deu algumas horinhas, ele teve que ir embora para ficar com o Theo. Tá. E eu fiquei sozinha durante os próximos dias até alta, sozinha no hospital. Sem ninguém. Então, eu me senti uma mulher muito forte. Eu falo que eu que fui dar minha alta. Eu que fiz tudo. Que linda. E eu falo que ali foi o momento de virada, de entender também a tua potência. A minha potência Você de braba. mãe. Eu consigo, sabe? Eu tô aqui, Sou então leoa. era tudo por videochamada. O Theo conheceu, eu falo, aqueles vídeos lindos que a gente vê na internet, do irmãozinho correndo pra ver. Não, a gente não teve, foi online mesmo, o Theo vendo. Então, assim, de ver, eu falo que eu nunca vou esquecer. A primeira vez que o Theo viu a irmãzinha foi aonde? No estacionamento do hospital. Porque eles não puderam nem subir pra me pegar. Carro, eu tive que descer com a enfermeira, com segurança. E aí, na hora que ela chegou, e aí eu falo que ali eu vi o amor de irmãos estampado no rosto dele. Os dois são apaixonados, um por outro agora pelo Yuri. Eu falo que o que eu mais tenho deles pequenininhos são fotos. Porque a Liz, desde bebê, ela olha pra ele desde bebezinha, tipo, muito pequenininha, com um olhar de admiração, que era um negócio que eu falava pro meu marido, não é possível que ela tá olhando com essa profundidade pro Theo. Então, eu sempre vi essa conexão entre eles, desde pequenininho. O Theo, na pandemia, nunca teve ciúmes. Ele foi, pra mim, meu braço direito, eu falo, meu marido tinha acabado de entrar no emprego novo, online, e eu falo que ele me ajudava. A maturidade dele, eu já devia ter sacado ali também, que era muito diferenciada, muito. Quando a Liz começou a se desenvolver, vocês começaram a perceber que ela tinha as mesmas características do Theo, né? Como é que foi o desenvolvimento? O que vocês perceberam nela? A gente via quase que uma copiazinha, né? Copy-paste. Então, assim, a Liz começou também a falar muito cedo. Eu acho que até por ter o Theo que brincava muito com ela, eu acho que tem aqui esse estímulo extra do irmãozinho falando, brincando. Então, ela falou muito cedo também. O desfraude da Liz também foi muito cedo. O interesse pelos brinquedos, a Liz já não queria mais os brinquedos da idade dela. Como tinha o irmão, ela se interessava pelos brinquedos do irmão, o gosto do irmão. Então, a gente percebe que isso foi caminhando muito parecido. A Liz hoje está com 3 anos, a Liz também já lê. Nossa. Então, ela ainda não está escrevendo, mas a leitura dela já está começando. A memória da Liz é um negócio impressionante. A pandemia foi passando, o retorno às aulas presenciais voltaram. E 1 mês depois que o Theo voltou às aulas presenciais, vocês foram convocados pela diretoria da escola para falar sobre o desenvolvimento do teu filho. Como é que foi essa reunião? O que a escola indicou? Quando foi voltar presencial, a gente falou, ano que vem ele já vai para o 1º ano, vamos procurar uma escola maior. A gente acabou procurando uma escola maior. E Theo voltou presencial, deu 1 mês e teve essa convocação. E aí o coração da mãe, né? O que vão querer falar com a gente? A diretora falou assim, os professores estão reparando que o Theo ele tem um desenvolvimento assim, muito diferente da turma. Tá muito superior. Vocês já fizeram algum teste com ele? Os professores eles estão tendo que rever os conteúdos do semestre passado. E o Theo, ele já sabe tudo, ele complementa, ele ajuda os colegas. Ele falou, não, a gente sempre... Aquela coisa, a gente sempre achou que ele tinha uma precocidade para algumas coisas, mas que uma hora se igualaria. Ela falou, não,
eu já trabalhei, era a diretora que convocou com 2 coordenadoras, ela falou, eu já trabalhei com alunos superdotados, eu acho que vocês têm que investigar. Mas antes de vocês investirem o tempo nisso, a gente pode fazer um teste? Você falou que o Theo já lê, o Theo já escreve. A gente pode fazer a prova de conclusão do primeiro ano? Ele estava num ano que antecedia o primeiro ano. A conclusão do primeiro ano, só para ver como ele se sai nessa prova. Ele falou, pela gente pode, mas a gente conversa tudo com o Theo em casa. A gente vai ver se tudo bem para ele. Ele tem 5 anos, né? Theo, tudo bem de você fazer uma atividade com a diretora? Como se fosse uma... Ele nunca soube que era uma prova, né? Uma prova é assim, vão vir umas questõezinhas, você lê e responde o que tá ali. Tudo bem? Ele sempre gostou de desafio. Não, pode, mamãe, pode ser. Aí chamaram ele naquela semana, e aí ficou a diretora e a coordenadora na prova. Eu lembro elas contando depois pra gente que ele lia muito rapidamente, interpretava, respondia. Lia, interpretava, respondia. A coordenadora disse que umas 2 vezes tentou conduzir ele pro erro, pra ver, não é possível que esse menino tá fazendo isso nessa rapidez, e disse que ele falou, não, você tá errada. Por causa disso. E aí disse que nessa hora ela jogou a caneta na mesa e falou, esse menino vai pra série que ele quiser. E a diretora contou que ela saiu da sala, esperou ele concluir a prova. Concluiu, ele tinha gabaritado a prova de primeiro ano. Aí elas falaram, ele gabaritou, deram um feedback pra gente por telefone, ele gabaritou. A gente pode fazer a do segundo, só pra entender um pouco mais do Theo? Theo, elas querem fazer uma outra prova, tudo bem, tudo. A prova do segundo ano já era uma prova mais pesada, interpretação de texto, mais matemática. Voltou a criança contando pra mim. Como foi, Theo? Acho que acertei tudo. E veio a reunião, ele tinha acertado as questões. E elas falaram, diante disso, vão fazer os testes multidisciplinares, e foi que elas deram um caminho, um norte pra gente. Tá, e aí vocês foram fazer esses testes, então eu queria que você contasse como funciona, onde é aplicado e qual foi o resultado. A gente começou procurando um teste multidisciplinar, que é o que ela tinha indicado. Procurando, a gente achou no Hospital Albert Einstein. Uma manhã, ele passa por neurologista, psicóloga, fisioterapeuta, terapia ocupacional, e aí eles dão um laudo no mesmo dia. Tá. Então, geralmente o que procuram a gente são crianças que podem ter alguma condição, como autismo, TDAH. É difícil vir alguém pela superdotação. Então a gente não consegue ir tão a fundo. Realmente ele saiu super bem nos testes que a gente fez, mas ele precisa de uma avaliação mais específica. E aí foi que a gente descobriu que ele precisava, na verdade, da avaliação de uma neuropsicóloga. A neurologista de lá fez a indicação dessa neuro que trabalhava com crianças. E aí é um pouquinho mais complexo a avaliação. Primeiro, ela faz uma avaliação, uma anamnese comigo, com meu marido, para coletar realmente um pouco do histórico do Theo, entender o funcionamento dele em casa. E depois foram 6 dias de testes. Ela pega os testes compatíveis com a idade dele, cada idade para fazer o coeficiente de inteligência é um teste, então ele fez o SOM-R e o NEPSI. Mas não é só isso. Ela avalia outras variáveis também. Então, ela vê memória, ela vê aprendizado, ela vê a parte social dele, maturidade, porque no final ela não quer me dar um QI só. Então a gente tem o QI do Theo, que é o que todo mundo às vezes foca, que é um QI de 146, que é um QI super alto, né? Porque ele estava com 5 anos e era compatível com um adolescente de 14, 15 anos, o que assustou muito a gente. Mas assustou ainda mais quando ela voltou falando que não era só o QI, que a maturidade dele acompanhava, que o aprendizado dele, a memória, ele era um combo completo. Sei. Que ele não tinha um hiperfoco. Sei. Algumas crianças na do espectro autista de Asperger tem um hiperfoco, né? Ô Jéssica, só pra gente ter um parâmetro aqui, ele teve um resultado de QI 146 aos 7 anos. Aos 5. Ele teve um resultado de 146 aos 5 anos. Qual seria a média? Então, na verdade, você compara o QI com os pares da idade, né? Tá. Então, aí você tem uma tabela que você compara o QI, independente da idade que ele esteja. Por exemplo, se ele repetir os testes hoje, provavelmente o QI dele não vai subir e descer tanto. Vai ter um pequeno desvio padrão aí, independente da idade, porque ele vai ser comparado agora com as crianças de 7 anos. Mas funciona mais ou menos assim. Então, de 90 a 110 seria dentro de uma faixa de normalidade. Aí, do 110 ao 120 já é superior.
Do 120 ao 140, eles já consideram muito superior. E tem alguns lugares que indicam que acima de 140 é um nível de genialidade até. Nossa, que massa! Jéssica, mais tarde um pouquinho, depois de fazer esses testes, a Alice também se desenvolvendo, rolou a chegada do teu terceiro filho. Como é que foi essa chegada com duas crianças que já demandavam bastante atenção? A gente fala lá em casa que todo mundo que já teve filho sabe. O começo é muito intenso. Então, a rotina muda, é amamentação, noite sem dormir. Mas a gente fala lá em casa que a gente, é um grande time. O que a gente ensina para as crianças diariamente é que a gente é um time. E que a gente vai fazer tudo dar certo. Então, eu e meu marido, a gente trabalha de um jeito que a gente vai tentar. Se um não tá podendo agir naquela demanda que as crianças estão precisando, o outro vai tentar agir. Então, o começo, os 15, 20 primeiros dias, talvez eles ficaram mais de escanteio, vamos dizer assim, mas eles, pela maturidade deles, eles sabiam que eles seriam um time entre eles de se complementar ali. Mas a gente voltou, até pela experiência de ter os outros dois, para uma rotina muito rápido. Tá bom. Então, não mudou tanto pra gente. Pela experiência. Como a gente falou aqui, vocês imaginaram que a Alice teria a mesma característica que o Theo, né? E ela fez o mesmo teste multidisciplinar. Daí qual foi o resultado dela? Da Alice foi de 143. Também é gênia. Então, deu bem alto também. Eu lembro que ela acabou fazendo o teste com uma outra neuropsicóloga, que a outra estava com uma agenda que não estava batendo. E ela falou, Jéssica, eu fui buscar no banco de dados da Unifesp para ver se na idade dela tinha alguma criança com QI parecido. E não encontrei. Que idade ela fez o teste? Realmente, a Alice fez com 3, ela acabou de fazer o teste. Meu Deus E aí, do céu. como ela tem realmente esse QI mais elevado e tudo acompanha no caso dela também, o superdotado, ele é público-alvo da educação especial, né? Então, ela vai ter o adiantamento de série. No caso do Theo, ele adiantou 1 na época, mas era um outro corte de entrada. A Liz vai adiantar 2 anos. Então, a Liz está no Toddler hoje, e ela vai se formar com e ela 15 vai, anos. ela vai o ano que vem já pro K5, que é o ano que antecede o primeiro ano com 3 anos. Aí a mamãe fica assim, com o coração palpitando, mas, como meu marido fala, eles sempre tiram de letra. Fica tranquila. Bom, a gente falou aqui com uma baita leveza, imagino que a rotina de vocês deve ser muito legal, inspiradora e tal, só que cada um possui demandas diferentes, né, de outras crianças. Então eu queria que você contasse como é que é a rotina deles, fala a idade e como é que hoje em dia eles estão nessa rotina, nesse aprendizado. É engraçado, né? Quando a gente fala de rotina, a gente pensa muito, vai na escola, na atividade extracurricular e tudo mais. Eu vou contar um pouquinho dos dois, mas eu acho que no nosso caso vai muito além da só as atividades extracurriculares, né? O Theo, que é o mais velho, eu vou começar por ele, então ele estuda numa escola bilíngue, ele fica das 8 às 3h30 de manhã, o ensino é na nossa língua, de tarde em inglês. E de atividade extracurricular, o Theo tem só natação uma vez por semana. E uma vez na semana ele vai no Núcleo Paulista de Associação aos Superdotados. O que ele faz lá? Então, lá tem uma oficina, literalmente uma oficina, com tudo que você imaginar. Então, vai ter máquina de corte a laser, vai ter elementos químicos, e ele, dentro da curiosidade dele, do que ele leva de curiosidade, junto com o tutor dele, eles desenvolvem projetos. Com para quantos realmente. anos? Ele tá com 7. Com 7 anos. Ele agora é o próximo ganhador do Prêmio Nobel de Física, eles então. Estão querendo fazer um robô agora com 7 anos. Então, ele vai para desenvolver. E ele tá em que série na escola? Ele tá no 3º ano. Que seria normal ter 9. As crianças estão fazendo 9 anos. Ele acabou de fazer, ele fez 7 em junho, né? Tá. E ele ainda tira de letra ou ele tá na média ou ainda é muito fácil para ele? Então, é muito fácil para ele. Meu Deus. Então, assim, a gente não aceleraria o Theo mais nesse momento, a gente acha que ele vai precisar em algum momento acelerar de novo, por conta da diferença de tamanho ainda, sabe? Ele tem a educação física. Como vai ser ele com 7, com crianças muito maiores? Então, a gente se preocupa com essa parte emocional também dele. Claro. Que é muito importante. Então, assim, agora a gente não acha que é o momento. Então, assim, a escola bilíngue traz um novo desafio, que a professora fala que ele tira de letra também. Ela fala, ele fala inglês fluente? De onde veio esse inglês? O meu marido morou fora, né?
E ele fala, Jéssica, eu não sei de onde... Ele sabe a pronúncia de todas as palavras que ele nunca viu. Então ele vai fazer book report, que ele vai ler em inglês pra a professora depois corrigir. Meu, da onde veio esse inglês desse menino? Então é realmente uma facilidade muito grande. A Lisa, ela vai pra escola, mas ela só vai no período da manhã. A partir do ano que vem, como ela vai ter o avanço, ela vai ficar o mesmo período que o Theo. E natação também, por enquanto. Eu quero que ela brinque, eu quero que ela... 3 de anos. casinha, boneca. 3 anos. 3 anos. Então, mas eu quero que ela tenha essa infância. Muitas das brincadeiras é, mamãe, você brinca comigo de sílabas? Brinco, Liz. A gente pode brincar de Frozen, a gente pode brincar de Tiana, mas a gente pode brincar de sílabas também, meu amor. Então, assim, ela gosta dessa coisa do aprendizado. E tem muita gente que fala assim, segura um pouco, ela é criança, não dá... É dela. Se eu não der, ela tá pedindo. Claro. Seria tipo uma judiação. Não vou brincar com você disso, você vai... Não. Você quer brincar de professora? A gente vai brincar. Mas eu sou a professora, viu, mamãe? Aqui. Então, a gente vê que a nossa rotina, fora a natação e no caso do Theo, o núcleo, é uma rotina mais pesada em casa mesmo. Oferecendo, a gente fez dos cômodos de casa, a gente fez um maker para eles poderem colocar a criatividade também, que eles têm uma criatividade num nível muito alto. Então, é papel, tesoura, glitter, para eles brincarem à vontade. Ô, Jéssica, e o caçulinha tá com quanto tempo e como é que é a rotina dele? 1 ano. Tá. Ele não faz nada ainda de atividade. Mas já fala as palavras, Então, já quer é desfraldar? engraçado. O Yuri, ele não fala tão bem quanto os irmãos falavam nessa mesma época de pegar vídeo, às vezes alguma coisa. Mas ele fala, a mamãe, o papai, o água... coisas mais básicas, mas ele andou muito mais cedo que os irmãos. Ele tem 1 ano e 2 meses, e assim, você imagina uma criança de 1 ano e 2 meses segurando o pipi, mostrando que tá fazendo xixi, indo em direção ao banheiro. Sim, quando ele faz cocô, ele põe a mãozinha e ele tenta falar o cocô dele. E às vezes eu tento levá-lo, já que eu já percebi que eles gostam de desfraldar cedo, mas às vezes não chega a tempo, mas ele Jéssica, tenta acho que você avisar. podia fazer uns 5 filhos, dando bem pra humanidade. Jéssica, a gente falou bastante do lado cognitivo e multidisciplinar do Theo e da Liz, né? Que é uma coisa rara, fora da curva, né? Só que ao mesmo tempo, como a gente acabou de dizer, que eles são crianças. Não podemos esquecer que eles têm 7 e 3 anos. Eu queria que você falasse da parte emocional de cada um. Como é que eles lidam com isso, né? Porque imagina, você tem 7 anos, um amiguinho 9. Aí você vai brincar de qualquer coisa, com certeza você vai fazer um playdate na casa de um amigo e brinca... Não é que, assim, você já tem mais maturidade. Então eu queria que você falasse dessa parte emocional, como é que eles lidam com essa... Não sei se eles sabem a palavra superdotação, mas como é que eles lidam com isso? Sabem bem a palavra superdotação. A gente sempre explicou muito bem para eles a condição deles, o dom que eles receberam, como eles vão usar, que a gente quer que eles usem para o bem, é o que a gente mais fala. E eu falo que quem não tem essa parte emocional muito desenvolvida é a mãe aqui, porque eles são muito leves. Se eles estivessem aqui, você ia perceber que não é mentira. A leveza com que os dois levam essas mudanças. O Theo teve mudança de escola, o Theo teve mudança de série, o Theo aplicou 1000 testes e não parecia que ele estava sendo submetido a um teste. Ele ia como se fosse uma brincadeira, uma diversão. Quando eu falei que ele ia mudar de série, eu toda preocupada. Entrei em contato num grupo de mães. Gente, olha, o Theo vai entrar na sala, ele é menor por conta que ele é menor, a idade dele é mais baixa. Vocês conseguem conversar com os filhos de vocês para não ter um bullying, né? Porque ele é pequenininho. A minha preocupação era essa. Vão chamar ele de baixinho, vão chamar ele de nanico. E, na verdade, não. Pro Theo, se chamassem, eu acho que... Não chamaram, mas se chamassem, ele não ia estar nem aí. Porque ele é muito desenvolto. Maduro. Então, ele é muito maduro. Ele faz... Então, quando eu perguntei para ele, Theo, como foi o primeiro dia de aula? Foi ótimo, mamãe. Eu fiz muitos amigos. Agora eu tenho os amigos do ano passado e desse ano. Que fofo. Eu aumentei meu ciclo de amigos. Porque o cara vocabulário... resolvido, inteligente, gente fina. Então, assim, eu falo assim, às vezes assusta a gente, que a gente até chega a se preocupar, mas ele não tá se importando mesmo com isso? Então, assim, a maturidade acompanha realmente. Quando a psicóloga fez o teste, a neuropsicóloga fez, ela falava que acompanha. A mãe fica com um pé atrás, eu não vou mentir. Não, eu tô com eles, porque eles são muito crianças no fundo. Eles brincam muito em casa, o Theo e a Liz. Brincam muito, então pra mim eles são crianças normais, não tem essa. Mas na hora que se ele tiver que conversar com você, ele sobe aqui, ele vai subir o nível, ele vai conversar de igual para igual. Se você colocar o Theo pra brincar com o bebezinho, ele meio que vai descer o nível e ele vai brincar de ser o cuidador daquela criança. Ele se adapta muito fácil. E a Liz? Igual. A Alice se adapta muito bem, ela começou a fazer adaptação, que meu coração tá na sala que ela vai o ano que vem, pra já conhecer os amiguinhos. A Liz, ela tem um lado emocional mais
mais forte que o do Theo. Então eu fico mais de olho nela porque ela é muito sensível. Ela consegue ler você assim, se você tá feliz, se você tá triste. Então eu percebo isso, mas a parte emocional dos dois é muito bem resolvida. Invejo. Legal, também. O Yuri tem 1 ano e acho que deve todo mundo ficar perguntando se ele parece com os irmãos na parte emocional e cognitiva, né? Vocês já notaram uma semelhança? Então, a gente percebe, que nem eu comentei do Yuri, esse desenvolvimento dele, na fala não tanto, mas no falar, nas brincadeiras, no entendimento. Yuri, pega, por favor, o brinquedo, dá pro papai e depois vem dar um beijo. Ele consegue fazer na ordem que você pediu, Então, assim, algumas coisas a gente agora já sabe que não são tão normais. E ele só pode fazer o teste a partir de 2 anos e meio. Esses testes só são aplicados a partir de 2 anos e meio. Ele tá com 1 e 2 agora. Mas existe a possibilidade, a gente acabou topando, um neurocientista, o Dr. Fabiano de Abreu, ele falou, Jéssica, Igor, já que a gente não pode fazer esse teste ainda no Yuri, se a gente fizesse um teste genético da família inteira, até pra gente entender da onde vem essa superdotação, a interação entre vocês. E a gente falou, seria interessante, até pra gente já saber meio o que esperar do Yuri. Então, foi feita a coleta das nossas salivas, né? E dentro de 2 meses pra França. Pra França. Pra Europa. Ele fica em Portugal, esse neurocientista. Depois você conta pra gente. Jéssica, o que você diria pra Jéssica de 10 anos atrás, quando você nem imaginaria que você teria 3 filhos com QI elevados? Engraçado que quando você faz essa pergunta, eu consigo imaginar essa Jéssica voltando e conversando com a outra Jéssica, né? Olhando pra ela e falando. Jéssica, vou te falar 2 coisas. Uma, você precisa se preparar emocionalmente para encarar os desafios que você vai percorrer com matrimônio, com a sua família, né? Que eu acho que hoje eu percebo que você ter uma parte emocional bem resolvida ajuda no dia a dia, principalmente no caso das crianças. E eu falaria no ouvidinho dela, eu tinha acabado de conhecer o Igor há 10 anos atrás, pode continuar nesse relacionamento, porque é ele que vai te trazer um matrimônio, é ele que vai te trazer uma família e é ele que vai te trazer os seus maiores tesouros. Jéssica, pra gente finalizar, qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? Eu acho que hoje eu enxergo a maternidade como uma troca. Eu acho que no passado a Jéssica entenderia a maternidade como eu vou ensinar, eu vou conduzir, eu vou ajudar os meus filhos a fazer tudo, tipo a mãe protetora, sabe? Mas eu acho que não. Hoje, sendo mãe dos 3 pequenos que eu sou, eu vejo que eu tenho uma troca diária com eles. Eu aprendo muito com eles. Legal. Muito. Diariamente. Então, com o Theo, eu brinco sobre assuntos que eu nunca imaginei que eu fosse ter interesse em aprender, porque ele vem com perguntas que eu falo, de onde você tirou isso, filho? A Liz, ela tem uma sensibilidade que eu falei aqui, que é algo do outro mundo. Ela consegue ler realmente, e às vezes eu tô triste, mas cabisbaixa. Ela tem 3 anos, e às vezes ela pergunta, o que foi, mamãe? E eu olho pra ela e falo, nada, porque eu quero ser forte, Claro. Ela fala, você sabe que você é linda, né? Você sabe que você é maravilhosa, né, mamãe? Posso te dar um abraço? E quando ela faz isso, ela recarrega de novo a minha força, o meu status emocional daquele dia. E ela traz essa leveza. E o Yuri é o nosso terrorista em casa. Ele é ligado no 300, eu falo que não é nem 220, 320. E me ensina muito também. E ele me ensina que eu tenho 3 filhos e que eles são, por mais que eles 3 geraram de mim, saíram de mim, eles são completamente diferentes. Então, eles têm, no caso, a superdotação em comum, mas os 3 têm personalidades diferentes, jeitos de se expressar diferente. E eu aprendo todo dia com eles. Então, é uma troca de amor diária. Se eu tivesse que resumir minha paternidade, seria nisso. Jéssica, obrigada por ter vencido a sua timidez. Nada tímida, porque você fala muito bem. Tremendo até agora. Que alegria essa jornada para você. Eu desejo que vocês tenham dias e anos e memórias afetivas maravilhosas. Será que vem um prêmio Nobel aí da física, da paz? É o que a gente fala pra eles. Eu acho que é o que a gente quer, que eles façam alguma coisa pro bem. Que eles usem esse dom pro bem, seja o que for. O que for. Parabéns. Obrigada. Que os teus filhos cresçam felizes, sobretudo. E saudáveis. Que linda a tua história. Que maravilhoso te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada a você.